E vem conferir a crítica do anime Witch Watch. E um anime que eu queria muito assistir, que é da temporada de abril de 2025, é Witch Watch. Mas é o que eu sempre falo, quando os animes são muito longos, eu prefiro esperar ele encerrar do que assistir ele tudo do que assistir semanalmente. E o Witch Watch foi mais ou menos isso, afinal ele é um anime de 25 episódios. Então ele lançou em abril e terminou agora no final da temporada de julho de 2025. E conta a história de uma bruxinha que é a melhor amiga de um Oni. Um dia, quando ela é criança, ela sai para ir para a escola de magia para poder aprender a usar suas mágicas. Ela volta mais velha e agora os dois adolescentes vão ter que morar junto, eles praticamente sendo esse vida meio de casamento, mesmo eles sendo adolescentes. Bom, o anime, ele é muito interessante no começo, ele mostra muito potencial, mas infelizmente para mim ele se perde no meio do caminho, não fazendo ser um anime ruim, mas é um anime só bom, que poderia ser ótimo se melhor utilizado alguns conceitos. Eu vendo esse anime, lembrei muito do que seria um Hamamei. O que era um Hamamei? Ele é um anime excelente, um dos melhores de comédias que eu já li. Ele é um mangá um mangá que ele consegue trabalhar muito bem o elemento escolar misturado com a comédia e com o nonsense. O que o Witch Watch não consegue fazer, que Hamamei tem, que faz ele ser tão bom? O carisma dos personagens. Aqui eu acredito que eles não conseguem ao longo do caminho fazer com que os personagens secundários sejam tão interessantes e cativantes como os personagens principais. A partir daí, o Witch Watch acaba perdendo muito da sua qualidade. Hamamei consegue, através de quase 40 volumes, manter uma qualidade excelente da história. E aí vai destaque para a autora, Rumiko Takahashi, que é uma gênia, na minha opinião, da escrita em Hamamei, Urusei Yatsura, Inuyasha. Ela consegue ser uma autora muito boa porque ela consegue trabalhar muito bem a sua obra, seus personagens, seu universo. Witch Watch faltou que a sua autora ou autor fosse melhor nesse ponto. Porque no começo, os primeiros 5, 6 episódios, você consegue se cativar pelo que está ali. Porque ele vai mostrando o dia a dia da escola. Então, nesse dia a dia, você acaba percebendo perfeitamente como a comédia funciona muito bem, como as situações são muito engraçadas e como o casal principal, que não é casal, funciona muito bem. E eles funcionam muito bem porque eles têm uma ótima química. Porque essa dualidade que já é clássica e clichê nos animes e mangás, que ela é uma menina esforçada, baixinha, rebelde, mas mesmo assim ela é animada. Você tem um contraponto, um cara que já que ele é um Oni, ele não entende indireta, ele não entende muito bem quando as pessoas falam coisas boas pra ele sempre foi excluído do grupo. Então essa dualidade de uma menina super carismática, fofa, com um cara que ele é bruto e não entende muito bem as sutilezas da vida, cria uma química ótima e cria até o final do anime ótimos momentos para você ir consumindo e curtindo aqueles personagens. Quando você pensa nesse mundo, eu acho que ele consegue te entregar bons momentos de comédia, inclusive durante os 25 episódios. Você vai ter episódios que são muito bons na comédia, porque aí vai um fator importante de Witch Watch. A autora é bem inventiva nas situações que ela coloca. Ela não fica na mesmice de situações que acabam sendo repetidas ao longo de todo o anime. Não, ela consegue ser criativa em criar elementos e situações diferentes para eles entrarem. E aí, óbvio, vai depender muito do que você gosta ou não. Porque vai ter episódios que você vai adorar e episódios que você vai achar que é muito ruim. Porque são episódios que parecem um pouco filler em certo ponto. No sentido de, esse episódio começa a história e termina aqui. A história por trás não é tão mais forte possível. Mas tem uma história por trás que vai conduzindo, porque no final eles vão se tornando mais do que amigos, vão se tornando famílias como um todo. Não só os dois, mas os personagens secundários que vão aparecendo ao longo da obra. O corvo, o lobisomem, o vampiro, que vão aparecendo ao longo da obra, ou também a gata, que é metamorfa, acaba fazendo com que você, como um todo, a cada episódio sinta eles como uma família. E só que aí, essa história diária, de cada episódio, semanal, ser uma comédia, acaba fazendo com que facilmente você, sem perceber, já sinta eles como uma família, já goste deles e já torça pra eles ficarem juntos. Então esse é o ponto bom de Witch Watch. É como a comédia é leve e ela funciona bem. O problema da história é, primeiro, os personagens secundários. Eles têm algum carisma. O lobisomem eu acho muito carismático. O episódio do lobisomem com a gata é muito bom. Mas quando você pensa como um todo, eles não são tão interessantes como os protagonistas. Então, ao longo da obra, eles não vão conseguindo te prender tanto. Inclusive, eles são os pontos que eu acho que são mais repetitivos da obra.
Enquanto os dois principais, eles conseguem sempre variar as situações para ficar interessante, os outros têm algumas piadas que ficam repetitivas. Se esse anime tivesse 12 episódios, a gente conseguiria perfeitamente sentir esse clima e pensar, bom, quero uma segunda temporada pra gente poder continuar a aventura com essa família. Com 25 episódios, sendo que ele não parou nenhuma semana, durante praticamente 6 meses de duração do anime, ele gera um cansaço. Ele gera, assim, um cansaço porque os personagens secundários não conseguem sair da mesmice. Eles até tentam colocar cada vez mais personagens, mas aí parece que é o autor não sabendo mais como utilizar os personagens antigos e tentando utilizar personagens novos pra gente tentar criar uma nova ligação com eles. E isso é um problema por 2 motivos. Primeiro, a escola deveria ser um ponto fundamental aqui nessa obra. Afinal, tem muitos episódios que a escola aparece. Mas os personagens não conseguem, a história não consegue deixar a escola tão cativante. Tem todo um enredo pro final da temporada, onde um menino não gosta da bruxa porque ele acha que ela tem favores por ser maga. Um assunto super interessante que pouco é utilizado. E aqui você sente isso. Parece que quanto mais vai, menos a escola vai ficando de lado, menos a família vai ficando de lado, e isso me incomoda. É um ponto importante e fundamental que é pouco desenvolvido. O mesmo vale para os personagens secundários em relação à quantidade. Como eu falei, pensa comigo, no final dos 25 episódios, olha quantos personagens estão no núcleo principal. Você tem os 2 protagonistas, você tem o Corvo, o Lobisomem e a Gata. São 5 personagens praticamente como principais da obra. A pergunta é, você consegue desenvolver 5 personagens? Se você não consegue, você só está introduzindo mais e mais personagens para você não saber o que fazer. Tanto que chega num ponto onde lá pro final da temporada, eles colocam outros personagens de fora para entrar aqui, como o núcleo principal de alguns episódios. São tantos personagens que quase nenhum consegue ser desenvolvido a um ponto que deveria. Em 25 episódios, a partir do 13, 14, você vê que já tem uma estagnação dos personagens em relação ao seu desenvolvimento. E isso me incomoda bastante, porque são personagens interessantes com potenciais. Você pode ir pro lado do lobisomem, pro lado do vampiro, você pode ir pro lado até do Corvo, isso ser mais interessante do que foi aqui, na minha opinião. E o mesmo vale para a história que fica por trás da obra. É uma história muito fraca, é uma história que ela não tem uma consistência tão grande para te prender durante 25 episódios. Você gosta mais por causa que os personagens são muito carismáticos, a animação é boa para esse tipo de anime, ela tem bastante cor, ela funciona bem, as sequências de ação não são as mais marcantes, mas elas também são funcionais para esse anime como um todo, porque quando você pensa na história, ela poderia ser muito mais forte, muito mais envolvente do que foi aqui. Inclusive, a história não é super cativante, e adivinha o que também não é super cativante nesse ponto? As discussões, as principais discussões que o anime apresenta. Porque quando você pensa nas discussões que esse anime tem, poderiam ir muito fundo. No universo das bruxas, no universo de como você ser alguém que é feito só para servir para alguém. Você tem tantas discussões interessantes que esses personagens, na história da cultura pop, já apresentaram como vampiro e lobisomem, que você simplesmente é jogado de lado. Então é um anime que tem uma história que ela não é super profunda. Personagens, uma mensagem por trás que também não é super desenvolvida. Não é super cativante, porque ela é cativante no conceito, mas não é tão bem desenvolvida ao longo da obra. E você ainda tem um universo que não é tão bem desenvolvido. Afinal, tem todo o universo de bruxa, escola de bruxa, que é mencionado, mas pouco explorado. No fim, Witch Watch não é um anime ruim, porque ele tem uma ótima comédia, são episódios gostosos de se assistir, tem uma boa animação, na verdade uma animação de mediana pra boa, com a trilha sonora que é funcional. O problema de Witch Watch, na verdade, é que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Por isso que eu falo que Witch Watch é aquele anime que ele é mais decepcionante do que ruim. Porque o potencial que eles tinham em mão poderia ser um ótimo anime. Poderia ser excelente, daquele anime que poderia ter várias temporadas e a gente ia consumindo e gostando de acompanhar aquela aventura. Infelizmente não foi isso. Porque tirando a comédia, os personagens principais e a parte técnica que é funcional, o resto que devia ser muito importante não é tão assim. Então quando chega no episódio 25, você está mais cansado do que já foi apresentado do que feliz querendo mais. Concluindo, Witch Watch é um anime que vale a pena ser assistido para passar o tempo. Tem bons pontos, tem boas ideias e vai ter uma segunda temporada já anunciada que eu pretendo assistir porque eu vejo potencial. Infelizmente, a mensagem, a história por trás, os personagens não conseguirem ser tão bem desenvolvidos me incomoda muito. É um universo muito rico, mas que parece que precisava de alguém na escrita que se preocupasse em desenvolver mais eles e menos em episódios semanais. E por isso que eu fecho o Witch Watch com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Witch Watch? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.